Lembrando que a sua máquina de solda, ela tanto serve para o processo de soldagem MIG, como para o processo MAG. Porém, para soldar alumínio, alguns componentes precisam ser especiais para o alumínio. E aí, apaixonados por solda, eu sou o Geraldo da GKJ União de Aços Suas Ligas. No último vídeo, eu dei algumas dicas de como ser um mestre na soldagem no processo MIG-MAG. E hoje eu vou mostrar como ser um mestre na soldagem no processo de soldagem MIG e alumínio. Pessoal, no último vídeo a gente deu várias dicas de como soldar no processo MIG-MAG. E muitas dessas dicas também se aplicam para o alumínio. Para você que ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição e na tag. Depois você assiste porque é uma aula bem completa e vai agregar muito conhecimento. E agora, vamos falar de solda. O que é MIG? O que é MAG? MIG, metal inerte gás. Usado gases puros, argônio ou hélio. Para ligas não ferrosas, alumínio, bronze, cobre. MAG, metal ativo gás. Usado gases ativos, dióxido de carbono em argônio, mistura. Para materiais ferrosos, aço carbono, aço inoxidável e outras ligas. Para realizar a soldagem em alumínio, nós vamos usar a MIG-Star 400. A sua máquina não precisa ter 400 A. A amperagem vai de acordo com a espessura da sua peça a ser soldada. Lembrando que a sua máquina de solda, ela tanto serve para o processo de soldagem MIG, como para o processo MAG. Porém, para soldar alumínio, alguns componentes precisam ser especiais para o alumínio. Lembrando que o processo MIG não substitui a TIG. Cada um tem a sua aplicação. Essa máquina de solda está preparada para soldar aço carbono. Vamos fazer as alterações para soldar o alumínio. Primeira coisa que nós vamos substituir são as roldanas. Essa roldana para soldar aço carbono, ela é em V. Para soldar o alumínio, é usado em U, para tirar um pouco da pressão e não ocasionar mordeduras. Porque se eu botar muita pressão, como o alumínio é mole, ele vai acabar mascando aqui dentro e me trancando na minha tocha. Então aqui está uma, 1,2 e 0,9, eu vou usar 1,2. Essa máquina tem o tracionador de arame duplo engrenado, então são duas engrenagens embaixo. Como não pode botar muita pressão no alumínio, é indicado ter o tracionador de arame duplo. Segunda coisa que nós vamos trocar é o conduíte da tocha. Geralmente, o conduíte que vem na tocha é para aço carbono. Essa tocha aqui já está preparada com conduíte de teflon, tá? Percebam a diferença dos três conduítes. Esse aqui é o conduíte que geralmente vem. Ele é um conduíte que, se pegar ele na mão, já percebe que ele é aço. Dentro ele tem uma trama de aço. Para soldagem em alumínio, é usado ou de poliamida ou de teflon. O poliamida, ele é mais liso, tem menos rugosidade, o que facilita na passagem do seu arame, porque vai ter menos atrito, dificultando trancar na hora da soldagem. O teflon, percebe que ele é mais mole, né? Ele é mais molenga. O poliamida, ele é um pouco mais rígido, também facilitando na passagem. Porém, os dois são indicados para soldar o alumínio. Em hipótese alguma, você pode soldar alumínio com esse conduíte aqui, conduíte para aço carbono. Se você soldar com esse conduíte, a sua solda vai ficar preta e vai dar contaminação. Se você soldou aço carbono, tanto o conduíte de poliamida como de teflon, é indicado fazer a troca desse conduíte novamente, porque o conduíte entrou em contato com aço carbono e vai contaminar a sua solda também. O terceiro componente que nós devemos trocar é esse conduíte aqui. Percebam que ele é de aço, então ele deve ser trocado. Fácil de ser removido. Quando você fazer a montagem, tanto do seu conduíte de teflon como de poliamida, vai sobrar um pedaço. Esse pedaço que sobra, no caso da tocha, vocês vão fazer um corte, já depois instalado na tocha, só vão embutir ele aqui dentro. Esse orifício ele é cônico,
Então, a hora que você botar aqui dentro, ele já vai dar o aperto. Depois colocamos de volta no lugar. Se você deixou esse conduíte de Teflon, soldou em aço carbono e for soldar alumínio, ele deve ser trocado também. Nós vamos colocar agora o arame. A mesma liga do teu material de base tem que ser a liga do seu arame. Então aqui ER5554 é a minha liga, mesma liga do material que eu vou estar soldando. Esse arame é um arame 1,2 milímetros. Todos esses componentes são de aço. Aqui vai passar o arame, eu tenho que trocar também esse aqui. Da mesma forma que foi feito com esse conduíte aqui, esse aqui façam a mesma coisa. Pegam um pedacinho do seu Teflon ou do seu poliamida, façam um cortezinho e só embutam aqui também. A última passagem do seu arame é essa última pecinha aqui. Ela é compridinha, ela vem daqui até aqui, eu vou fazer a remoção do anel trava, remover ela e da mesma forma usar o mesmo material, ou Teflon ou poliamida. Eu fiz o corte desse Teflon e quando eu fui colocar percebi que o orifício ali era mais fino. Peguei um Teflon, uma espessura mais fina e faço a introdução dele aqui dentro. Vou empurrar ele. Ó, perceba que ele está botando a carinha aqui para fora. Agora eu vou estar fazendo a passagem do arame. O alumínio não pode estar muito apertado, o tracionador de arame no carrinho, porque ele vai acabar mordendo e esmagando o teu arame, formando o ninho de passarinho, onde tranca esse arame e aqui vira um bolo. Se você solda alumínio, já deve ter acontecido isso com você. Tem duas formas de nós saber se está bom ou está muito apertado. Essa máquina, ela tem um botão aqui na frente onde não utiliza o gás. Eu vou apertar e ela vai tracionar o meu arame sem acionar o gás da tocha. Eu vou apertar, percebam que o meu carrinho está girando. Vou me baixar um pouquinho. Percebam que o meu carrinho está girando e eu com o dedo eu consigo forçar a ponto de não vir arame. Esse é um método. O outro método é pegar aqui na ponta e fazer isso aqui. Puxar e o meu arame desbobinar. Isso é uma forma de saber que está vindo arame na força suficiente. Agora vamos para a ponta da tocha. O bocal é o mesmo. O que vai ser mudado é o meu bico de contato. O que acontece? Se você solda mag no aço carbono, o seu bico de contato tem que ser a mesma espessura do seu arame de adição. Então 1,2, 1,2, 1,0, 1,0 e assim sucessivamente. Já para a soldagem em alumínio existe um bico específico, um bico de contato específico. Percebam que aqui ele está 1,2 e tem um A, indicando que é para soldagem em alumínio. Então eu vou fazer a troca, vou botar esse para alumínio. Se você não tiver esse bico de contato específico para o alumínio, só tiver esse bico de contato, você pode estar usando ele com uma medida de 10% a mais do seu arame. Por exemplo, você está usando 1,2, você vai usar 1,6. Uma numeração a mais. Por que essa mudança na espessura do seu bico de contato? Como o alumínio ele expande demais, ele incha quando esquenta, quando ele for passar e ele tiver maior, ele vai acabar trancando no teu bico de contato, trancando na tua rondana e ocasionando o que muitos chamam de ninho de passarinho. Lembrando que se você for soldar com bico de contato que já foi usado no processo de soldagem em aço carbono, tem que ser trocado. O alumínio não pode entrar em contato, em hipótese alguma, com algum componente que tenha passagem por aço carbono. Porque senão vai dar contaminação na tua solda vai ficar preta, vai ficar suja. Para fazer a passagem do alumínio na sua tocha, retirem o bico de contato
Estiquem bem a tocha. Estiquem bem a tocha. Agora, com todos os componentes da máquina trocados para fazer a soldagem em alumínio, nós vamos para a regulagem da máquina. Lembrando que para fazer a soldagem em alumínio, a máquina precisa estar regulada para soldar em arco spray. O arco spray não é uma função da máquina, e sim uma regulagem. Para se fazer uma solda numa chapa específica, para mim soldar ela em curto-circuito, a minha corrente, que é a amperagem, a minha voltagem, que é a tensão, é X. Na mesma espessura de chapa, para mim regular ela em arco spray, a minha corrente, que é a amperagem, permanece a mesma. A minha voltagem, que é a tensão, eu preciso fazer o aumento dessa tensão. Como é que eu sei que eu cheguei no arco spray? Uma das formas mais fáceis de achar é quando a solda fica a ponto de sair que nem um desodorante. Quando aperta o desodorante, ela sai em micro gotículas. A mesma função vai acontecer para a soldagem em arco spray. As gotículas saem menor do que o próprio arame. Então ela se espalha, isso ocasiona menos respingo na peça. Diferente do curto-circuito. O curto-circuito, se eu for fazer uma solda numa chapa em alumínio que é mole, a hora que enterrar o meu material de adição, vai ocasionar muito respingo. Isso vai danificar minha peça, vai ficar uma solda feia, vai ficar muita escória na peça. E para soldagem em alumínio, não pode ter isso. Por isso que é soldado sempre em arco spray. Lembrando que a regulagem em arco spray ela é indicada para chapas de altas espessuras. Se você for pegar uma chapa de baixa espessura, você não vai conseguir fazer o arco spray. Porque, como eu falei, a minha tensão é muito elevada, vai acabar furando a minha peça de alumínio e não vai prestar solda. Agora nós vamos fazer a limpeza das peças que vão ser soldadas. Lembrando que para soldar alumínio, as peças têm que estar 100% limpa. Como é que eu faço isso? Pode ser com uma escova de aço inox. Essa escova não pode ter entrado em contato com aço nenhum, para não ocasionar impureza na minha chapa. Percebam que essa chapa está fosca porque ela foi limpada. Se você for usar um flap, pega um flap limpo e cuida para não fazer muita fissura. Não entrar muito com o flap para não dar muita concavidade, não deixar a peça desuniforme. Após feito isso, peguem uma acetona industrial, numa estopa ou algodão e façam a limpeza de toda a superfície. Percebam que isso aqui é uma peça limpa, se eu só fazer isso aqui com o dedo, com gordura, já ficou contaminada. Ó, percebam que eu só encostei o dedo, já ficou contaminado. Essa contaminação, entrando em contato com o meu arco elétrico, vai me desestabilizar o arco. A própria gordura da minha mão, aqui na minha junta que vai ser soldada, na hora que eu for soldar, e o meu arame, o meu arco elétrico entrar em contato com essa gordura, com essa oleosidade, com essa impureza, vai ocasionar aquele preto. A hora que eu for soldar, que eu for tirar, vai estar aquele preto em redor. Aquilo lá é por causa da impureza da chapa. Tá? Então, manter a peça sempre bem limpa, bem escovada, com acetona. Caso não tenha acetona, pode passar álcool também, o álcool mais puro que tiver, passa um álcool. Tá? Minha peça tem que ficar assim, sem nenhuma marca. Por isso é indicado sempre que for soldar alumínio ter uma luva própria para o alumínio, ter um disco próprio para o alumínio, ter uma escova própria para o alumínio. Para fazer a regulagem dessa máquina, lembrando que essa máquina é uma máquina de 400 amperes, a sua máquina para fazer uma soldagem em alumínio não precisa ter essa amperagem. A amperagem vai de acordo com a chapa que você vai soldar. Essa chapa é uma chapa de 16 milímetros. O que eu achei de regulagem nessa máquina? 31.1 volts, ou a minha tensão. A amperagem ficou por cerca de 220 amperes, a minha corrente. Aqui foi uma peça que eu já fiz a soldagem. Percebam que a peça ela não está uniforme. Sempre que você for fazer a regulagem dessa máquina, do seu equipamento, pega uma chapa semelhante à que você vai fazer a solda. Façam cordões, façam filetes, até você chegar numa regulagem ideal. A regulagem ideal que eu cheguei nessa máquina foi 31.2 volts, 31.1.
cerca de 220 amperes. Até eu chegar nessa amperagem certa, nessa corrente certa, eu tive que fazer cordões, fazer solda em chapas semelhantes. Também é uma chapa de 16 milímetros, a mesma junta que eu ia soldar foi a mesma junta que eu fiz assim, uma junta em T. Percebam que a solda não está uniforme, né? Por mais que a solda esteja clara, a solda está branca, não tem muita fumaça, não é uma solda ideal, não era onde eu queria chegar. Eu fui regulando até eu chegar num parâmetro ideal. Para fazer uma soldagem em alumínio, não é indicado puxar a solda, nunca puxa. O alumínio ele é muito mole, vai ficar só acumulando, acumulando, acumulando. Então é indicado uma posição, deixar um stick out de uns 15 milímetros, lembrando que o stick out é a distância do meu bocal, do meu cordão, da minha peça até o meu bocal. Isso aqui se chama stick out. Deixar um stick out de uns 15 a 20 milímetros, onde o meu bocal não entra em contato com a minha peça quando eu estiver soldando, não encostar, porque o alumínio ele é mole, se eu encostar o bocal ele vai acabar dando fissuras. Sempre empurrando. Como essa minha máquina ela é uma inversora convencional, ela não tem a função de rampa de saída, corrente de entrada. Então, por isso que ela fica essas... Percebam que aqui tem uma descontinuidade, na saída também tem. Hoje existem máquinas que fazem essa função. A função para mim entrar e função para mim sair. Para mim fazer essas escaminhas, nessa máquina, eu preciso abrir o arco, encher a poça de fusão, parar. Encher uma poça de fusão, parar. Sempre com esse movimento. Nunca indo para frente e para trás. Sempre indo só para frente, eu paro, faço a poça de fusão, paro. Essa foi a minha peça com esses parâmetros que eu achei. Percebam que eu falei anteriormente sobre a corrente de entrada e a rampa de saída. Isso aqui acontece com essa máquina convencional, por exemplo, que eu não tenho essa corrente de entrada. Percebam que a solda está toda uniforme. Quanto menos preto ficar a tua solda, mais limpa e mais pura tá o seu gás, mais certo tá o seu ângulo de trabalho. O ângulo de trabalho da tua tocha também influencia nessa fuligem preta. Então percebam que aqui é uma solda, ela tá uma solda uniforme. O meu ângulo de trabalho, para não ocasionar essa fuligem, é bem no meio da junta da peça aqui, ó. Bem no meio da junta da peça. Então, digamos que é 45 graus. E uns 35 a 45 graus também de elevação. O que vai acontecer? A minha proteção gasosa vai empurrar essa impureza sempre para frente. Sempre para frente da poça de fusão. Então ela vai saindo e vai saindo e vai saindo. A hora que eu chegar no final, essa fumaça ou vai ficar bem pouca coisa para cima ou bem pouca coisa para baixo, ou ela vai ter saído com a minha proteção gasosa. Então aqui estão minhas peças. Aqui em primeiro instante foi a que eu fiz para regular a minha máquina. Já estava em arco spray, porém ainda a solda estava descontínua, estava uma solda baixa para minha espessura de chapa. Aqui já foi uma solda que eu consegui achar um padrão ideal para essa solda, para essa chapa. Percebam que sem uma corrente de entrada e uma rampa de saída, o meu começo e o meu fim ficaram descontínuos. O meio da minha solda está toda linear. Se esse vídeo somou conhecimento para você, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder as nossas novidades. Até a próxima!